Seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Bull MK. E nesta aula a gente vai começar a fazer nossas conexões, nossa primeira conexão e a nossa primeira fila. Vamos criar a nossa primeira fila e adicionar os nossos primeiros dados a esta fila. Eu preciso que você preste bastante atenção. Eu vou tentar ser o mais didático possível, mas eu preciso bastante da sua atenção. Antes, eu quero mostrar para vocês, falar para vocês sobre 4 classes importantes do BullMK, que é a classe Queue, o Worker, Queue Events e o Flow Producer. A classe Queue, é a classe responsável por gerenciar as filas, né? O próprio nome já diz. O Worker é a classe responsável por gerenciar os workers, que a gente vai falar. Os workers são os trabalhadores, tá? O pessoal é a parte do BullMK que executa os códigos dentro das filas. O Queue Events são os eventos que acontecem a cada mudança de status dos jobs nas filas. Então, a gente consegue ver os eventos das filas ali em tempo real. A gente consegue pegar ali e executar alguma coisa a cada evento, tá? A gente tem o Flow Producer, né? Essa classe é muito importante quando a gente tem um sistema mais sofisticado, mais robusto, onde a gente tem um job que depende do outro. Ou seja, para o job 1, para o job 2 executar, eu preciso obrigatoriamente que o job 1 tenha sido executado, porque eu preciso de uma das informações dele, que ele gerou ali, tá? Então, o Flow Producer é quando a gente um job é interdependente do outro ali, não dá para os dois, não dá para os jobs ser executados isoladamente, então a gente usa o Flow Producer. Esse último a gente vai falar bastante também lá mais à frente no curso para vocês entenderem, tá? Outra informação importante é sobre conexões, tá? Como a gente consegue fazer a conexão. Lembra que na última aula a gente instalou o heads, né? E agora a gente precisa fazer a conexão com esse heads. E existem algumas formas de a gente conectar isso aí. É importante que vocês leiam a documentação, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui algo bem interessante como a gente faz as conexões. Ó. Para começar a trabalhar com a Queue, é necessário uma conexão com uma instância do Heads. O BullMK usa o método Node.io.Heads e as opções que vai passar para o BullMK são apenas passadas para o construtor do IO.Heads. Se você não fornecer nenhuma opção, ela usará como padrão a 6379 e o host local. Tá? O que acontece? Por padrão, o heads não tem senha, é localhost e a porta é 6379. O que está dizendo na documentação? Quando a gente tentar fazer alguma conexão e a gente não passar esses dados, significa que é para pegar os dados padrão, os dados padrões de conexão, tá? E como é que a gente vai fazer essa conexão? Existem diversas formas, a gente pode passar aqui como segundo parâmetro da Queue, tá? Ou a gente pode criar aqui um IO heads, que é o formato que a gente vai criar aqui com mais frequência. Então, vamos criar aqui para a gente poder ver as coisas funcionando. Um outro detalhe, eu estou usando uma estrutura do Adonis.js. Para quem não sabe, eu tenho um curso de Adonis. Adonis é um framework para Node, muito bom, muito bom. E a gente vai fazer esse curso aqui baseado aqui no Adonis. Mas você pode usar essas informações para qualquer outro framework. A gente tem aqui uma rota que vai chamar a rota criar, né, do user controller, que eu tenho o controller com o método store, tá? Eu tenho um model aqui que a gente vai salvar no banco de dados os usuários. E eu tenho aqui o Postman com os dados que eu quero enviar para salvar no banco de dados usando um job. Ok? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é pegar os dados que está vindo do Postman, né? Que o usuário vai enviar. Então, como é que eu faço? Eu vou fazer uma const payload e aqui no Adonis eu vou usar o request .all. Óbvio que aqui eu não tenho validação de dados nenhum, tá? Mas é só para exemplo didático aqui. Então, todos os dados que forem enviados aqui agora, eu tenho dentro do meu payload. Vamos testar aqui. Vamos enviar. Se eu enviar aqui, observe que ele está retornando para mim a mesma coisa que eu estou enviando. Significa que eu estou conseguindo pegar, retornar para a gente. Perfeito. Então, como é que agora a gente vai começar a pegar esses dados que foi enviado, jogar numa fila
para que o job, para que seja executado em segundo plano. A primeira coisa que a gente precisa fazer é fazer uma conexão, tá? Então vou criar uma const connection, né? Vou chamar uma variável com esse nome aqui, uma constante na verdade, e vou dizer que ela é igual, eu vou instanciar a classe IOREDS, ok? Esse IOREDS eu preciso importar aqui, tá? Vou fazer um import IOREDS, que eu vou importar de IOREDS, ok? Agora eu já tenho a minha connection aqui. Se eu tivesse uma conexão fora do padrão, ou seja, meu heads ele está em outro servidor, então aqui eu passaria o host, tá? E passaria a porta. Se eu tivesse um username, né? Se fosse, lógico, você vai cadastrar um username e um password para o seu heads. Então aqui vai ser um username e um password, ok? Essas são as configurações que você passaria para ele fazer a conexão com o seu heads. Mas no nosso caso, como está local e a gente não fez alteração nenhuma de padrões, né? O host está localhost, a porta tá a porta padrão. Então basta a gente passar aqui e não precisa passar nada no construtor que ele já consegue fazer a conexão. Ok, conexão feita. Como é que a gente vai criar agora a nossa primeira fila? Muito simples, a gente vai criar aqui uma const qui. Essa constante pode ser qualquer nome, tá? Que vai ser igual a uma new qui. A classe qui que a gente entendeu, já estudou, já viu que ela é responsável por gerenciar as nossas filas, tá? Eu só vou adicionar aqui um tipo para ele não ficar lá embaixo. É meu editor, tá? Então a minha qui é do tipo qui. Aqui eu preciso passar o nome para a fila, porque aqui eu estou criando uma fila, tá? Então qual é o nome que eu vou passar para essa fila aqui? Eu vou chamar de create user, ok? Porque é a fila, essa fila, ela vai ter o nome de create user, então eu posso mandar vários jobs para essa fila referente a esse contexto, que é de criar usuário, tá? Então essa fila, se ela não existe, ela já vai ser criada. Então, eu vou fazer um qui ponto. Por que esse qui? Esse qui é aqui da instância que eu acabei de instanciar, né? Eu preciso passar um await e vou fazer um qui adds, tá? Então, eu vou pegar essa fila aqui, ok? Vou pegar essa fila aqui e vou adicionar alguém. Nesse método, a gente vai adicionar o nome do job, tá? Então, o nome do job que eu vou adicionar vai ser cadastrando register user job. E aqui eu vou passar os dados que eu quero mandar para essa fila, que vai ser o payload, correto? Que é o camarada que eu estou recebendo do post. Preste atenção num detalhe. Aqui a gente adiciona o nome da fila. E a gente pega essa fila e adiciona um job, tá? Por isso que eu adicionei aqui um prefixo job. Então, o name aqui é o name do job, tá? E essa informação é importante que a gente precisa pegar ela depois. E a gente vai adicionar os dados que a gente precisa que seja executado quando aquele job for chamado, tá? Então, é basicamente isso aqui. A gente faz a conexão, por enquanto a gente não está usando essa conexão, tá? Já já a gente vai usar. A gente cria uma fila com um nome qualquer, pega essa fila, adiciona um job, aí dá um nome ao job e quais são os dados que a gente quer enviar para aquele job, para quando o work pegar, ele processar aqueles dados, tá? Então, nesse primeiro momento, a gente fez esses 3 passos aqui: conexão, criação da fila e adicionando os dados àquela fila que a gente criou. Okay? Se a gente vir aqui agora e adicionar, você vai ver que ele não vai retornar nada, porém ele adicionou a fila. Se a gente vir aqui em const.add, tá? Eu vou dizer que aqui ele é do tipo job. O que é que acontece? Eu vou fazer um console.log em add
e dá um return add também. Vamos ver o que acontece aqui. Ou seja, a gente está adicionando a fila. Vamos ver o que retorna para a gente. Eu vou só reiniciar aqui. Eu vou adicionar agora um outro job na fila. Vamos adicionar, tá? Tem que esperar reiniciar, tá? Tava reiniciando aqui. Então vamos esperar enviar. Ok. Então o que é que ele retornou pra gente? Olha só. Ele retornou o nome do job, né? Que a gente adicionou. Registra job. Os dados que a gente enviou. Ok? A tentativa de erro, a gente vai falar sobre esse attempts, quantas vezes ele precisa tentar toda vez que falhar, né, o job, o ID do job, o progresso do job, tá? E aqui a gente tem o timestamp e o nome da fila, tá? Então ele adiciona o bool aqui e o create user, perfeito? Então, o que é que a gente fez? Você já viu que a gente criou a fila e adicionou o job a essa fila. Se a gente enviar novamente um outro job para o mesmo lugar, o que é que vai acontecer? Observe que o ID desse job é o 9, agora vai ser o ID 10, tá? Ou seja, a gente adicionou um outro job àquela fila. Perfeito? Então, é basicamente assim que a gente adiciona um job a uma fila. Fica ligado que a gente vai começar a entender mais e aprimorar o nosso conhecimento com o Bull MK, ok? Um grande abraço e até a próxima.